And we are live! We are live! I think the lighting is not good. Estamos ao vivo, a iluminação não está boa. Deixa eu só dar uma arrumada aqui na iluminação. Vamos ver se melhora. Melhorou. Vamos começar então. Estou de pé. Por quê? Porque eu tenho muito conteúdo bacana para trazer para você. Porque hoje é tudo sobre os segredos da pronúncia. Seja bem-vinda, Flávia. Hoje é tudo sobre os segredos da pronúncia. E onde é que a gente está inserido? A gente está fechando a primeira fase do Arrumando as Malas. O que é o Arrumando as Malas? É a preparação para o Journey to Freedom, a jornada onde eu vou te conduzir à liberdade, para falar inglês e para tudo que você tem aí de melhor em você. Então fica comigo que hoje, essa manhã, promete ser muito bacana. Tem muito conteúdo aqui que eu vou trazer. Eu tenho auxílio aqui. Vou fazer uma dinâmica hoje diferente, por isso até que eu tô de pé, não só por ser de manhã, né? Então, nesta preparação que a gente está fazendo lá pro Journey to Freedom, vai ser uma jornada de 15 semanas, onde eu vou te conduzir desenvolvendo 12 habilidades que eu mapeei, para que você, de fato, não só solte todos os bloqueios, mas como você desenvolva esse gosto pelo inglês, essa facilidade para esse processo todo de aprendizagem do inglês. E isso não tem fim, mas nessa jornada lá de 15 semanas é onde eu vou te mostrar como é que você faz isso, eu vou te pegar pela mão para isso. Então a gente está só na primeira etapa desta preparação. Quando a gente vai fazer uma jornada, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente precisa se preparar, a gente precisa arrumar as malas, né? E aí a gente para pensar, o que eu preciso colocar na mala, o que eu não preciso colocar na mala, o que deve estar lá, o que não deve estar lá. Então, hoje eu termino essa primeira etapa, que eu disse que são lives de esquenta, né? Essa primeira etapa dessa preparação para a jornada. E nessa preparação a gente está vendo assim, o que a gente precisa colocar lá? Então a gente precisa colocar dicas, saber como fazer o listening, a gente precisou colocar lá, saber como a nossa memória funciona para a gente usar o máximo possível da nossa memória. A gente viu como é que a gente faz a leitura adequada, porque eu vou precisar me expor a conteúdos e me encontrar ali naquele conteúdo em inglês para saber como interpretar aquilo que está ali. E hoje a gente está falando sobre a pronúncia. Eu pulei uma que eu não fiz, eu não incluí nessa primeira etapa da jornada, porque ela é a mais desafiadora para a gente trabalhar num encontro aqui de 1 hora, numa live de 1 hora. Mas, se a gente chegar a um número significativo de pessoas participando, eu vou abrir essa também de forma gratuita, que é os segredos para falar, para soltar a fala, para poder praticar a fala, certo? Então, por enquanto, estamos fechando essa primeira etapa para depois, a partir de quarta-feira, aí quarta-feira vai ser sempre de manhã cedinho, às 6h50 a gente vai começar. Eu estou me coçando aqui que tem mosquito. Ontem foi a chuvarada. Abri a janela, já parou de chover, né? Agora eu tô em infestação de mosquitos. Então tô aqui me coçando porque tem mosquito aqui na volta. E eu não quero fechar a janela, senão fica muito quente, né? Então, o que começa na quarta-feira? O que começa depois de amanhã? A fase onde eu vou te dizer o que não colocar nessa mala para essa viagem rumo à tua liberdade de falar inglês e de ser você mesmo. O que a gente não vai colocar na mala? Os bloqueios. Os bloqueios a gente não deve colocar na mala. Talvez, ao passar por esta etapa, essa próxima etapa que vai começar na quarta-feira, muitos você não traga na mala. Talvez outros você traga. Mas aí, ao longo da jornada, eu vou te mostrando. Olha só, esse veio. O que a gente ainda precisa fazer aí para soltar esse bloqueio? O que a gente vai falar na semana que vem? Depois eu falo o que a gente vai falar na semana que vem. Depois eu falo. Mas são 8 bloqueios que eu vim mapeando
E são coisas que a gente está imerso nisso, a gente vem trazendo isso com a gente. Mas o fato da gente trazer nessa nossa caminhada toda, e eu talvez tenha uma caminhada um pouco mais longa do que a de vocês, em função da idade, não significa que a gente precise levar daqui para frente. Quando a gente toma consciência de algo que estava lá no nosso inconsciente, a gente começa um trabalho de poder mudar isso, poder substituir este padrão por um outro padrão mais forte, certo? Vamos lá começar, eu nem coloquei aqui o título da live, deixa eu colocar aqui os segredos da pronúncia. E é bom até porque ele já se preparou aqui, já sabia o que eu ia digitar. O corretor ortográfico tem essas vantagens, né? Porque ele já vai gravando o que você vai dizendo, né? E ele já vai colocando ali. Então, sem mais delongas, vamos começar. Quando a gente fala de pronúncia, do que a gente está falando? O que é importante eu saber para eu me preparar para pronunciar as coisas corretamente? Até deixa eu mesmo me arrumar. Não é pronunciar corretamente, é pronunciar de uma forma que a outra pessoa entenda. Esse é o detalhe. Deixa eu só mexer aqui um pouquinho, mas se eu mexer vai bagunçar o que eu vou fazer depois. Eu vou desabilitar os comentários só temporariamente e depois eu habilito de novo. Deixa eu ver como é que a gente faz isso. Glória, também seja bem-vinda. Não sei como é que desabilita os comentários não. Então vocês não vão me ver totalmente assim, mas eu vou chegar o mais pertinho que eu puder, né, na hora de falar as dicas específicas de pronúncia. Quando a gente fala de pronúncia, de que a gente está falando? A gente está falando de posicionamento, né, uma combinação de onde que eu coloco a minha boca, de que movimento que eu faço com a minha boca e de que movimento que eu faço com a minha língua. Essa é a primeira parte da pronúncia. Então, por exemplo, se eu digo para eu falar um A, eu preciso abrir a boca, A, né? Para eu falar um O, eu preciso fechar. E isso é a parte mais simples. Qual é o grande desafio do inglês? As vogais, elas têm uma infinitude de sons e não tem nenhum acento para dizer. Então já estou me antecipando lá nos desafios que a gente tem, mas só para sinalizar que é um posicionamento de boca, se eu abro a boca ou se eu faço a boca mais fechada, e posicionamento de língua. Então, onde é que está minha língua? Ela está já antecipando, né, o famoso TH do inglês. Eu tenho que botar a língua, deixa eu fazer assim para ficar mais fácil. Tinha que estar de salto, ó. Tooth, tooth. Eu vou ter que botar a língua para fora, certo? Eu vou ter que botar a língua para fora dos dentes. Eu vou precisar fazer esse movimento para o TH sair com som de TH, certo? Então, o que é a pronúncia? É uma consciência corporal da minha boca, da minha língua, da onde que o som vai movimentar, se ele está mais na minha garganta, ou se ele está mais ou se ele vai sair pela boca. Então, por exemplo, se vai ter uma explosão ou não. Por exemplo, quando eu falo o P, por exemplo, potato, potato. Eu estou exagerando aqui, mas a gente tem essa explosão do ar, né? E tem outros que é mais silencioso. Por exemplo, se eu for falar goat, eu sinto aqui na garganta. Então vai ter coisas que eu vou sentir mais na garganta, vai ter coisas que eu vou sentir mais no lábio. É eu desenvolver essa consciência corporal desta parte específica do meu aparelho, do meu corpo, né? E tem mais um aspecto, o que eu anotei aqui? Então é boca, língua, não, já falei, porque eu falei boca e língua juntos, né? Mas é boca, língua e onde que vai sair esse ar? De que forma que esse ar sai? Eu fecho para ele sair, ele sai ou ele não sai?
Tem palavras, por exemplo, que a gente não... A letra tá ali e eu ameaço falar a letra, mas eu só faço o movimento da boca e ela não sai. Quer ver um exemplo? Por exemplo, se eu falo tired, esse tired de cansado, esse T, ele tem essa explosão, tired, o ar sai. Mas, por exemplo, se eu falo fi, tem um T lá no final, certo? Tem um T lá no final. E já vão mandando aviãozinho aí para as pessoas, para a gente ver se a gente consegue chegar na nossa meta de 10 participantes simultâneos ao vivo. Ontem a gente quase chegou lá, para eu soltar uma live extra falando sobre fala, os segredos para fala, para soltar a fala. Os segredos, os cuidados, onde é que a gente precisa tomar atenção, certo? Então já vai mandando aviãozinho aí para as pessoas que você gosta, que você conhece e que você quer que estejam aqui. Então quando a gente fala no feet, pés, né? Tem um T lá no final, mas esse T no final, o ar não sai, que nem saiu, qual foi a palavra que eu falei aí? Me escreve aí. Manda coraçãozinho também, que o Instagram já vai mandando para outras pessoas. E já anota aí na tua agenda, a partir de quarta-feira, a gente vai numa jornada aí de 8 dias, seguidinho, certo? Onde eu vou te guiar para cada um dos 8 bloqueios mais importantes que a gente precisa ter consciência para poder ir superando eles. Para que você seja de fato livre, para falar inglês e para tudo que você quer na tua vida. O inglês é só a pontinha do iceberg, né? Tem muita coisa aí. E quando a gente solta para o inglês, a gente solta para muitas outras coisas. Pelo menos é o que eu ouço dos meus alunos, né? É muito mais do que inglês, né? Então já anota aí na tua agenda a partir de quarta-feira, e aí já anota também que precisa me mandar um direct para você poder fazer parte dessa jornada aí que vai começar na quarta-feira. Na quarta-feira vai ser sempre às 6h50 e não vai ter replay. Por quê? Porque é parte de uma preparação que eu estou gravando para os alunos que estiverem lá no Journey to Freedom, na jornada para a liberdade. Então, vamos lá. O que mais que é importante saber sobre a pronúncia? O que é a pronúncia? A pronúncia é uma coreografia. Para eu falar uma determinada palavra, eu preciso saber qual é a coreografia que a minha boca e a minha língua fazem e esse ar fazem para que isso saia bonitinho, tá? Eu tô olhando para lá porque o material que eu preparei, o ventilador tá atrapalhando ali um pouquinho. Mas voltando então, a coreografia, vocês lembram? Não sei a idade de vocês, mas eu me arrisco a dizer que todo mundo já ouviu falar da Macarena. Já ouviu falar? Me diz se sim ou não, enquanto eu pego mais um golinho de café. Já ouviram falar da Macarena? O que era a Macarena? É uma coreografia. E ela é muito simples, ela é repetitiva. Mas você, a Flávia conhece, mas você pegou de primeira? Não, você precisou treinar. E eu me arrisco a dizer que quando você desligou o medo de errar, você soltou e confiou na tua memória dos movimentos, a memória do teu corpo. A gente às vezes quer controlar muito com a razão. E aí a gente atrapalha, a gente diz que não vai conseguir, a gente diz que vai ser difícil, a gente fica, mas e se eu errar? E isso tudo muitas vezes está lá no inconsciente. O medo de errar é um dos bloqueios que a gente vai trabalhar na segunda etapa, que começa na quarta-feira. Então, é uma coreografia. Então, é eu pensar que eu estou dançando Macarena quando eu estou aprendendo. Até fica mais divertido de brincar com esses desafios de pronúncia, porque tem desafios, sim. E tem vícios também. Eu já vou falar nos desafios que a gente enfrenta, né? Então, pensa na coreografia que você precisa fazer. E aí, eu te convido a falar uma palavra. E aí, assim, não sei se tem gente à tua volta ou não, né? Mas se tiver, não tem problema. Você está praticando, já vai se desafiando aí para baixar o julgamento, né? Já começa desde agora, é uma coisa que a gente vai trabalhar
lá no Journey to Freedom, né? Mas já vai se preparando desde agora. Libera o julgamento. Fala a palavra 12 em inglês. Como é que é a palavra 12 em inglês? 12. Beleza? 12. Simples, né? Lógico que tem um W aí, o W é um fonema que a gente não tem, mas vocês que estão aqui, vocês já têm alguma noção do inglês. Eu não sei quem vai estar assistindo depois da gravação, o quanto de noção já de inglês tem ou não, né? Então, quando você fala a palavra 12, né? Beleza, você já sabe falar. Aí você quer dizer 12º. 12º tem que botar aquele TH ali, né? Aí eu já tô preocupada se eu vou falar o TH certo. E aí, às vezes, já embaralha aqui no início. Então, assim, vai por partes. 12. Então, ao invés de eu falar 12, eu já emendo o TH depois do V, né? 12. E esse ainda é mais desafiador. Deixa eu chegar aqui mais pertinho para que vocês vejam bem. 12. Se eu fosse falar devagar, 12. Então eu treinei só o finalzinho. Então esse tipo de exercício, quando eu me lembro da Macarena, é quase como se eu ouvisse a musiquinha da Macarena, né? Aí me anima para eu fazer direitinho. E aí eu posso reduzir o ritmo para eu poder treinar o que eu preciso treinar. 12. Então, só uma pista aqui para você lembrar que pode ser divertido. Quando você lembra da Macarena, você lembra que pode ser divertido. Que é consciência corporal do posicionamento da boca, da língua, onde é que o ar vai sair, né? E que é uma coreografia. E quando eu junto de um fonema para o outro, às vezes é mais desafiador, né? É quase como se eu fizesse assim, aquela brincadeira, sabe aquela brincadeira que a gente faz assim? Tem que bater na cabeça e rodar aqui. Isso é um movimento corporal. Agora, aí qual é a tendência? Às vezes a gente fica assim, né? Ou faz assim. Ó, Luana Fleck, adorei a dica, fica mais fácil mesmo. É esse o movimento, é consciência corporal, né? É consciência corporal e eu vou treinando. Eu vou treinando os pedaços que eu tenho dificuldade de forma gradual. Respira, relaxa e treina e se diverte na brincadeira, se diverte no processo, né? Então vamos lá, quais são os desafios? Então já falei o que é a pronúncia, o que compõe a pronúncia. Quais são os desafios que a gente passa com relação à pronúncia, né? Aliás, a Luana não sei se assistiu as outras ou não, né? Quem não assistiu as outras, depois que terminar a live, me manda, pega lá na minha bio o link pro canal no Telegram, tá? Porque eu tenho colocado os mapas mentais das lives lá no canal do Telegram. Depois, a partir de quarta-feira, quando a gente começa a segunda etapa desse arrumando as malas, aí ali eu vou divulgar esse material lá no grupo de WhatsApp que a gente vai criar, tá? Então, quem já sabe que quer trabalhar aí os 8 bloqueios para soltar a fala e se sentir livre para ser você mesmo, já me manda um direct assim que terminar a live também, certo? Então, vamos lá. Quais são os desafios que a gente passa na hora de pronunciar? Então eu mapeei aqui para ficar mais fácil, para você ter consciência deles e aí fica mais fácil de lidar, certo? O primeiro deles é que tem fonemas que a gente não tem em inglês, tá? Então aqui a gente já trabalhou o primeiro deles. O primeiro deles que é desafiador é esse TH. Então já vamos começar de largada pelo mais difícil. Eu já trouxe ele lá no 12th, no 12º, né? Então, e quando a gente fala no TH, lembra de botar a língua para fora, de mostrar a língua, botar a língua nos dentes, né? E a gente lembra, provavelmente, quando a gente era criança, que pai e mãe dizia, não mostra a língua, esconde essa língua, guria. Que coisa mais feia, né? Vocês ouviram isso ou só fui eu? Legal, valeu, Luana. Entra lá,
porque aí você entra no canal do Telegram e aí eu tenho colocado sempre algumas coisas especiais lá, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala o tooth, dente, né? E aí é até bom de lembrar, né? Porque o tooth é para te lembrar que aquele TH precisa botar a língua entre os dentes, né? Tooth, ele termina com TH. Eu já vou mostrar ali uma forma também de... Rosiane também, seja bem-vinda. Vão mandando aviãozinho aí, vamos ver se a gente consegue bater o nosso limite até agora. Foi 9, né? E eu tinha estabelecido uma meta ali de chegar até 10. Se a gente chegar a 10, eu vou liberar, vou fazer mais uma live falando sobre as dicas, os segredos para conseguir soltar a fala, certo? Então, voltando ao primeiro desafio, os fonemas que a gente não tem. O primeiro fonemas que a gente não tem, bom dia. Os primeiros fonemas que a gente não tem é o TH. O TH não tem. No Melissa também, que bom que você está aí. O TH a gente não tem no português, né? Então a gente precisa aprender assim, como é que é esse movimento da boca, da língua, do som, do ar, né? Para poder esse TH sair aí. Então, 3 palavrinhas que eu trouxe aqui. Tooth, que é dente, né? Breathe, que é o respirar, e breath, que é a respiração, tá? Então, a gente vai brincar com essas 3, porque eles são ligeiramente diferentes, tá? Eu não sei como é que vai ficar o som quando eu passar pro outro lado do computador. Eu vou virar daqui a pouquinho aqui a câmera, que é para eu poder mostrar as 3 palavrinhas. E aí vocês vão ver que eu fiz anotações ali. Deixa eu já virar. Eu não vou ver vocês agora, tá? Então você olha ali e tá ali tooth, breathe e breath. Eu vou ter que desligar o ventilador? Não. Ele tá meio que indo e voltando, né? Luciana Domingues também, seja bem-vinda. Então, tooth, breathe e breath, tá? Deixa eu voltar aqui. Vocês viram que tinha anotação ali? Primeira anotação, o tooth e o breath, aquele TH ali, ele tava com uma setinha, tá? Deixa eu virar para lá para vocês poderem ver. Por que ele tá com uma setinha? Para eu lembrar que é para esse sair, tá bom o som? Eu ainda fiquei do lado de cá, obrigada, Melissa. Ainda não fui pro lado de lá. O som é para sair. O breathe, ele já é diferente, ele tem mais um som de Z. Então nota ali que naquele TH eu botei um Z. E eu botei esse Z pegando o TH e o E. E isso já é uma das chaves que eu vou dar depois, tá? É fazendo algumas anotações que te ajudem a perceber como é que você vai pronunciar aquela palavra. Breathe, breathe. Então ele tem um som de Z lá no final. É diferente do tooth, do breath. Eu até poderia ter posto uma outra palavra ali também, o think. Think about it. Pensa sobre isso, né? Então, conseguem ver ali? Tooth, breathe e breath. Tooth, breathe e breath. Faz uma anotação aí no teu caderno, nas tuas folhas, e eu vou virar aqui para mim de volta, para eu poder mostrar como é que é isso daí, tá? Então, deixa eu subir aqui no salto que eu não tenho. E aí, para quem não me conhece, eu sou baixinha mesmo. E eu tenho me puxado para não usar salto, né? E aqui eu nem tô de salto, só tô na ponta do pé mesmo. Então, ó, tooth. Ó, ele vai sair, tooth. Já o breathe. Eu só sinto aqui no lábio ele tremer no finalzinho. Breathe. Tooth. Eu não sinto vibrar. O breathe, eu sinto vibrar, certo? Já o breath. É aquele TH igual ao do tooth. Conseguiram ver? Deixa eu descer aqui do salto, senão as panturrilhas dói. Aí eu vou precisar ir lá na Melissa. Melissa é físio, né? Ou eu tô confundindo? Melissa é físio. Eu vou precisar ir lá na Melissa para ela poder me arrumar aqui o que desestruturar na musculatura. Então vamos lá, o primeiro desafio são fonemas que a gente não tem. Aí a gente diz, ok, passei por esse, era só esse, tá resolvido, tá dominado. Tem outros, é isso mesmo, Melissa. Tem
tem o RL. A gente não tem essa combinação do R seguido do L, né? Que palavras que a gente tem que tem esse R seguido do L? Agora eu vou descer ali um pouquinho a minha marcação. Deixa eu virar. Aí agora é a parte que eu não vou ouvir vocês. E que eu vou querer que vocês me ajudem se o som tá bom, tá? E aí depois quando eu voltar eu vejo se o som tá bom ou não. Então quando a gente olha assim para essas duas palavrinhas ali, girl e world. Girl, world. Tem um RL ali que a gente não está acostumado com essa combinação, né? A gente não está acostumado com isso, então a gente precisa treinar. E a gente treina por partes. Obrigada, Luana. Agora eu já voltei para cá, já consegui ver o que vocês escreveram. Então vamos lá. Quando eu falo girl, ó, o que vai acontecer? É quase como se a minha língua fosse lá para dentro da garganta. Aí eu fico com medo de eu me enrolar na garganta dela e não voltar, né? Pode ficar tranquilo que volta, tá? Tem freios aqui, tem movimentos aqui para ela poder voltar. Então é trazer consciência que essa língua vai ter que ir lá quase na garganta. Girl, girl, girl. Eu tô exagerando, óbvio. Girl, girl, girl. E vai treinando assim para você ir percebendo como é que vai ficando cada vez mais fluido. Vai ficando cada vez mais fluido, tá? World, world, world. Girl, world. E o world, ele é diferente do girl. Ligeiramente diferente. Conseguem perceber alguma diferença na hora que fala? Girl, world. Ó, eu preciso fazer o D depois. Ó a Macarena, ó a Macarena. A língua precisa voltar, que é para poder sair o D. Então, o girl, eu posso ficar com a língua lá e terminar a palavra lá. Agora, o world, world, ele já vem aqui, a língua já volta aqui para frente para poder sair o D. Certo? Deixa eu botar lá de novo, mostrar para vocês poderem acompanhar. Girl, world. Então a gente treina por pedaços pequenos, a gente bota foco em coisas específicas para treinar, que é para que depois vai ficando mais fácil. Deixa eu só pegar aqui o meu tablet, que é para eu poder ir acompanhando a hora. Então, girl, world, certo? Que mais que temos aí? Fica tranquilo aí? Fica mais fácil treinar assim, testar assim? Fica mais fácil? Girl, world, world. Quer ver o world? Ele tem o old, de velho, né? Old, eu não tenho problema de falar. Old, old. Então é quase que se eu juntasse o girl com world, com old. Girl, 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 world. Sim, melhor, legal. E essa que é a ideia. É treinando em partes menores, né? Treinando em partes menores. O que mais que eu tenho aqui? Então, eu já falei do primeiro desafio, que são fonemas que a gente não tem no português. E aí a gente precisa treinar essa musculatura que a gente levou anos para treinar algumas musculaturas para falar os fonemas em português, né? Quer ver um que pra gente é fácil e pro americano é dificílimo? É o on. Quando eu morava na Califórnia, eu era casada com uma pessoa que se chamava João. Os americanos penavam para falar o nome dele. A professora do meu filho, ele estava na creche na época, né? Ela, João, e ela brincava, né? João. E aí eu ensinando a ela como é que falava esse som do on, que tinha que sentir aqui no nariz, né? João, ou é como se o ar quiser sair pelo nariz, isso eles não têm lá, né? Então, são fonemas diferentes, são posicionamentos diferentes de boca, de língua, de ar, para eu conseguir fazer aqueles fonemas, certo? Qual é o segundo desafio? O segundo desafio tem letras mudas.
Então tem letras que estão lá, mas eu vou ignorar, eu vou fingir que elas não estão ali. E aí eu vou mostrar alguns exemplos. Deixa eu tomar uma água. Eu vou mostrar alguns exemplos de letras que aparecem, mas que a gente não... que a gente finge que elas não estão ali. E aí eu já vou mostrando também como é que eu fiz ali a chave para me ajudar a lembrar, tá? Deixa eu virar para lá e agora eu vou descer aqui. Ó, 2 palavras, depois eu vou botar mais uma, tá? Então, por exemplo, quando eu falo muscle, músculo, né? E essa a Melissa conhece bem, né? Quando eu falo em muscle, músculo, tem 2 letras ali que elas não existem. Elas estão ali, mas eu ignoro ela. Então eu falaria como se eu fizesse M-U-S-L, muscle, 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 muscle. Então, normalmente, quando a gente vê um E no final de uma palavra em inglês, eu já posso considerar que ele está lá, eu posso ignorá-lo, tá? Então, muscle, se você bota um X ali debaixo das letrinhas ali que não são para falar, já te ajuda, né? E o outro é knowledge, conhecimento. O knowledge, então, é muito legal. Por quê? Porque tem 4 letras ali que elas não vão, eu não vou precisar pronunciá-las. Então, ao invés de eu falar aquele K ali, ignora ele. Agora, aí, o que acontece? Aí a gente fala, aí a gente vê N-O-W, N-O-W é agora. Agora é now. Então, deve ser knowledge. Não é now. Aí é knowledge. E aí já vai a dica que esse E aqui no final, muitas vezes ele está dizendo como é que uma vogal vai soar, tá? Que ela vai ser mais curtinha, né? Knowledge. Então aquele E lá no final já está sinalizando que esse O aí é aberto. Knowledge. Então eu ignoro aquele W e aí eu já esqueço que poderia ser now, no. Em vez de ser na, deixa eu virar para cá. Em vez de ser knowledge, é no. Em vez de ser no. Eu estou exagerando que é para vocês terem noção. Então, lembra que eu falei que é o movimento da boca? É o movimento da boca? Se eu treino isso, eu crio essa memória do corpo, a memória do músculo, a memória muscular, a memória celular. E aí eu confio nela, ela é melhor do que a minha mente me trai, né? A memória muscular é melhor. Então, knowledge, deixa eu virar de novo para lá para vocês poderem ver. Knowledge. Ó, e aí aquele D também é quase como se fosse mudo e eu fosse falar o knowledge. Embora também ele não é, o D não é totalmente mudo, porque ainda parece que ele tá ali, né? Porque se a gente fosse falar G, não é knowledge, ele ainda tem um pouquinho, ele é mais fraco. Então eu vou até mexer um pouquinho aqui nesse X para ele ficar um pouquinho menorzinho. Vou botar só um coisinha aqui, porque ele tá ali, mas ele quase que não tá. Então já mudei a minha nomenclatura, a minha anotação. E aquele E lá no final é mudo. Ajuda, fica mais fácil de ler assim. Muscle knowledge, certo? Tem mais uma que eu trouxe aqui, ainda na linha das letras que são mudas, que estão ali e que a gente precisa ignorar, que é a quarta-feira. Quando você pensa na palavra quarta-feira, eu tenho certeza que você sabe escrever. Ou talvez você não lembre, deixa eu virar para cá. Ou talvez você não lembre como é que se diz quarta-feira, porque você sabe que o som é diferente da escrita. Sabe? E aí você fica com medo de falar errado e você acha que vai confundir. Como é que é quarta-feira? Quem sabe já escreve aí. Como é que se escreve quarta-feira em inglês? Eu sei que vocês sabem. Deixa eu pegar um café. Como é que é quarta-feira em inglês?
Wednesday, Wednesday. Agora, como é que se escreve Wednesday? Se a gente só for ver, deixa eu virar para lá. Deixa eu virar para lá. Se a gente só for ver a palavra, agora veio, né? Deve ter um delay. Wednesday, né? Se a gente só for ver a palavra, então eu ia pronunciar Wednesday. Ih, a luz está atrapalhando. Deixa eu apagar a luz, peraí. Deixa eu apagar a luz, porque agora onde ela tá dando reflexo. Melhorou, né? Depois eu quero ver, quando eu virar pra mim, se a gente vai conseguir continuar vendo ou não. Espero que sim. Então, se eu só vir assim, eu vou dizer Wednesday. Não é Wednesday. Então, agora eu vou botar aqui a colinha. Eu vou botar ali a colinha. Então, aquele D e aquele E ali, ignora eles. Bota um xizinho ali embaixo pra você lembrar. Então, se você tirar aqueles dois, como é que fica? Wednesday. Pronto, fica mais fácil de ler, não fica? Wednesday. E teve uma época que eu fazia as lives eu vou deixando assim que vocês vão vendo ali. Eu fazia as lives nas quartas-feiras, toda quarta-feira. E eu brincava, when's the next live? On Wednesday. Wednesday. Quer dizer, quando é que é a próxima live? É na quarta-feira. E aí eu fazia a brincadeira, certo? Então, são letras que a gente precisa ignorar. Letras mudas. Gravaram isso daí? Fica mais fácil de lembrar assim? Eu vou depois tirar uma foto. Agora eu vou ter que acender a luz de novo. Vou ter que acender. Deixa eu ver se eu acender essa daqui. Como é que fica? Se a iluminação fica boa, não, a iluminação do Instagram fica ruim. Então é aquela lá mesmo. Eu vou ficar brincando de acender e apagar, mas talvez para as outras não comprometa tanto. Vamos lá. Então, letras mudas é o segundo desafio. E aí a gente vai treinando, vai botando anotações ali, depois eu vou dizer cada uma das chaves que vão te ajudar. Desafio número 3, a forma de ler, tá? A forma de ler. Então, eu tenho sons que é o mesmo som, só que é a mesma letra, só que ela tem outro som, tá? Então eu vou botar aqui por pares. Deixa eu virar para lá para poder te mostrar. Então aqui, ainda tinha mais uma? Não, então eu vou para lá e depois eu volto. Eu botei o meu diagrama ali diferente do que tá aqui. Botei a sequência ali diferente do meu diagrama e tá tudo bem. Quer ver um outro... Então eu já volto na questão da forma de ler. Eu falei nas outras lives que o inglês ele não é silábico. Então eu não leio sílaba por sílaba. E a nossa tendência é pegar sílaba por sílaba. Então, principalmente se eu pensar em obstáculo. Deixa eu virar para cá. Obstáculo. Eu tenho até quatro sílabas em português, né? No inglês é obstacle. São duas sílabas só. Mas aí eu preciso tirar algumas letras para poder me ajudar a como é que pronuncia, tá? Obstacle. Então ele não é silábico. E aqui eu já fiz a anotação ali do A que sai e do aquele E lá no final que sai, né? Então é quase como se fosse dizer tackle. Obstacle, certo? E eu ainda botei mais uma anotação ali, que é essa aqui. Eu circulei aqui, eu fiz uma caixinha em volta do O para me sinalizar que essa daqui é a sílaba tônica. Então aqui já tem uma chave que depois eu vou resumir para vocês. Obstacle. E eu ainda botei um acento lá para me lembrar que esse O aqui tem um som de O e não de O ou de OU, certo? Chutei aqui o tripé.
obstacle, obstacle, certo? Tranquilo? Essa questão do ser silábico, do inglês não ser silábico, o português é silábico, o inglês não é silábico. Eu já tinha comentado isso em algum momento, acho que foi quando eu falei do listening, quando eu falei do listening. Que mais aqui? Que mais aqui? Aí agora sim que a gente vai falar da forma de ler. As vogais têm sons diferentes, né? As vogais têm sons diferentes. Então deixa eu descer aqui, que é para vocês poderem ver. Descer aqui, que é para vocês poderem ver. Então, por exemplo, se eu falo mad, que é pode ser doido ou pode ser enfurecido, né? Se eu falo mad, esse é um A aberto ali. O A ali tem som de E e ele é aberto. Mad, mad. Deixa eu virar pra cá. Então só grava esses dois, mad e made. Mad, mad, mad. É som de E, bem aberto. Mad e made. Ó, ele já fica mais fechadinho e ele tem um som de E, né? Made, mad, made, certo? Então, só para sinalizar duas vogais, duas situações onde é o mesmo A e ele tem sons diferentes. O que me dá pistas de que aqui esse A vai ter som de E? É esse E aqui, que eles chamam de Magic E, é o E mágico, tá? Eu estudei na cultura inglesa 6 anos e meio e eu nunca tinha visto essa coisa do Magic E, né? Aí eu peguei um canal, tem um canal de um guri, eu esqueci o nome dele, e ele é muito engraçado, ele fala português, Small Advantages é o canal dele. Esqueci, Gavin é o nome dele. E aí ele falou do Magic E. Eu falei, gente, como é que eu nunca ouvi falar disso, né? Então esse E no final das palavras em inglês, muitas vezes ele é mudo, eu posso ignorar ele. Ele tá ali só para sinalizar como é que eu vou falar a vogal que vem antes, tá? Se eu falo ela com o som normal dela, o nome dela, né? Aí quando quem aprendeu o alfabeto em inglês, né? Lembra que é A, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, e por aí vai, né? Então, se quiser, depois procura no YouTube alfabeto em inglês. E aí vai ter um monte de musiquinha para criança, tem até as vogais, e aí é bacana. Aí você bota um enfoque especificamente nos sons das vogais. Então, esse E aqui, ele é o Magic E. Então, ele só está dizendo que o A que vem antes vai ter som de E. A mesma coisa para a próxima que eu vou mostrar aqui. Não é. Eu achei que tinha colocado duas e eu não coloquei. I remember this song. Isso aí. A, B, C, D, E, F, G. É tão bonitinha, né? Tão bonitinha. Deixa eu virar pra cá. Isso. E agora foi o corretor, Flávia. E o brincar com esses erros que a gente vai cometendo, às vezes são erros nossos, às vezes são erros dos outros, eu posso brincar com os dois, né? Eu posso brincar com os dois e rir disso, e aí fica leve. E aí eu não preciso ficar presa naquele peso do erro. A gente vai falar bastante do medo de errar lá na próxima etapa que começa na quarta-feira. Então vamos lá. Desafios. O que mais que tem desafios? A forma de ler. Então tem tanto nas vogais quanto nas consoantes. Agora também lembra. Imagina agora, então, mais ainda, né? Essa forma de ler tem tanto para as vogais quanto nas consoantes. Tem consoantes também que são diferentes de como a gente lê. O H no início de palavra no português, ele é um H silencioso, né? Quando eu falo honesto, eu já aprendi a ignorar aquele H lá no início, né? No inglês é o contrário. Aquele H ali, ele vai ter som, e ele tem um som muito forte, e ele tem um som do R. Ele tem o som do R, muitas vezes, tá? Então, eu trouxe aqui um Magic E, isso aí. É do Gavin, e o canal dele é Small Advantages, tá?
Não sei se era essa a pergunta, Glória. Se não for, depois me mostra. Depois esclarece aí. Deixa eu virar para lá para poder mostrar agora o exemplo de consoantes também, que são diferentes de como a gente lê em português. Então, por exemplo, se eu for ver hat e rat, hat e rat, como é que a gente leria em português? At e hat, né? A gente leria justamente ao contrário, né? Então, viu o H no início da palavra, ele tem som de R forte. E o R no início da palavra tem som de R fraco. Então, repete essas duas aí. Hat, rat. Hat, rat. Vai olhando para ela e repetindo. Hat, rat. Hat, rat. Aqui eu não fiz nenhuma anotação diferente. Eu só circulei elas, que é para te mostrar aonde que você tem que prestar atenção. No H e no R, tá? Hat e rat. Deixa eu ver aqui como é que a gente está de horário. 7h49, ó, tá avançado. Mas vai dar tempo, vai dar tempo. Então, tranquilo aí, a questão das consoantes também que são diferentes. Então é como se eu estivesse voltando a aprender a ler. Eu digo que o inglês muitas vezes ele é desafiador, porque ele vai nos trazer memórias de dois momentos muito delicados, às vezes, na nossa vida. O momento onde a gente estava aprendendo a ler em português, e a gente provavelmente não lembra dessas memórias, e o momento onde a gente estava aprendendo a falar. Ele junta esses dois, E dependendo de como o adulto, o H tem som de 2 R's, isso mesmo, Fábio. E muitas vezes, e o R no início de palavra no português tem som de 2 R's, embora tenha um R só, né? Dependendo de como os adultos à nossa volta lidaram com o que a gente estava passando, aprendendo a ler ou aprendendo a falar, a gente fica com essas memórias ali. E quando a gente passa por uma experiência parecida, essas memórias vêm de uma forma muito inconsciente. Mas, como tudo na vida, é possível a gente mudar, é possível a gente contornar, a gente encontrar novas formas de lidar com isso tudo, certo? O próximo desafio que eu trouxe aqui, justamente as crenças, né? Então, dois conjuntos de crença que eu trouxe específicos falando de pronúncia. Primeira delas, dizer que é difícil. Ai, pronúncia é tão difícil. Tudo é difícil até eu colocar atenção. Se alguém conseguiu, é possível eu conseguir também. Então, primeira coisa, para de dizer que é difícil. Porque quando você diz que é difícil, você acredita, você reforça a tua crença. E a gente tem a tendência a tomar ações que comprovem a nossa crença. Então, se eu parar de dizer que é difícil, eu vou diminuindo essa crença, certo? Aí vai ficando cada vez mais fácil. Eu vou começando a colocar foco. É difícil até eu começar a tentar, até eu descobrir como é que funciona. Quando eu me decido, quando eu me determino a conseguir, aí vai ficando cada vez mais fácil, porque eu vou treinando, vai ficando cada vez mais fácil. Pronto, eu já estou suavizando essa crença. E aí o que eu vou encontrar? Coisas cada vez mais fáceis à medida que eu for praticando. Então essa é a primeira crença, de que é difícil. A segunda é que, para falar bonitinho, para falar com esse sotaque, só sendo nativo. Não. Quando eu estava... Rosângela, que bom que você também está aí. Cedinho aí para você, né? Quando eu estava... ou é o contrário? Eu acho que aí é uma hora antes daqui, né? Quando eu estava aprendendo inglês, né? Estava estudando na cultura inglesa, na minha cabeça, né? O brasileiro ia falar sempre com aquele sotaque ali de brasileiro. YouTube, né? Instagram, né? Com aquele sotaque de brasileiro. Aí uma grande amiga minha, que é até madrinha do meu filho, a Marluce, eu percebi a Marluce falando ali as palavras, lendo uma letra em inglês, e aí olha o foco que ela já tinha lá. Ela escrevia a letra, sabe? Vinha às vezes, ou pegava de revista, não tinha internet naquela época, né? Tô revelando a idade aqui. Ela pegava a letra e ela escrevia,
Normalmente ela pegava do álbum de alguém ou comprava revistas que tivessem. Então ela escrevia numa folha de papel e ela lendo a letra da música com sotaque igualzinho os americanos. E eu falei, gente, se é possível para ela, é possível para mim. Pronto, ali quebrou a minha crença de que era impossível um brasileiro ter um sotaque parecido com um nativo, certo? Não precisa ser igual, mas quanto mais parecido for, mais eles vão te entender, certo? Então esse era o desafio número 5 relacionado às crenças. O desafio número 6, ele tem mais um desafio para depois a gente passar para a parte das chaves. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Vai dar tempo. Depois as chaves é mais recapitular. Eu já fui trazendo cada uma delas, né? Vai ficando mais fácil. Então, o 6º desafio. Onde é que está o meu foco? É eu manter foco no lugar certo, na hora certa. Certo? Então, às vezes eu me atrapalho no fonema, porque eu já estou pensando no próximo fonema que vem. Então, por exemplo, o obstacle, se eu for falar obstacle, e aí eu quero me lembrar que aquele T é mudo, mas eu já estou com medo, já estou pensando no CL lá no final, que vai ter um L ali, o L é aquela língua lá enrolada, já tem um monte de coisa aqui na minha cabeça. O meu foco não está no fonema do início, o meu foco já está no próximo fonema lá da mesma palavra, certo? Então, uma coisa de cada vez, treina devagar e depois vai acelerando, e quando você vai acelerando, vai. Quer ver um site que é interessante para pegar a pronúncia, e ele repete várias vezes, e você pode acelerar a velocidade, você pode diminuir a velocidade, é o... agora para me lembrar... Youglish. O Youglish. Você bota uma palavra ali e ele vai te mostrar vários vídeos que tenham aquela palavra. Youglish. E aí você pode ir brincando de repetir, parecido com o que você ouviu, né? Pode botar mais rápido, pode botar mais devagar para você perceber como é que eles falam, para depois você ir acelerando e vai perceber como é que eles falam. Então é possível aumentar, diminuir a velocidade para que eles falem mais devagar, depois aumentar a velocidade e você vai repetindo junto deles, tá? Então é mais uma dica aí. Eu não coloquei nas minhas chaves, veio de bônus. Eu digo que eu sempre venho alguns bônus, né? Então, às vezes o meu foco está no próximo fonema. Às vezes o meu foco está na próxima palavra. Ou às vezes o meu foco está na estrutura. Eu estou organizando aqui ainda para depois poder falar. E aí eu estou tão preocupada do que vem depois. Eu tenho que trocar o adjetivo com o substantivo, que eu já estou preocupada organizando aquilo dali na minha cabeça, e eu ainda estou no meio da fala. O processo de fala, já estou me antecipando aqui no processo de fala, mas eu já vou dando dica, né? O processo de fala é eu ter uma ideia, eu traduzir aquela ideia em palavras numa sequência que segue uma estrutura de linguagem, e depois eu vou como se fosse um trenzinho, né? Que eu vou preenchendo ali os vagões do trem. E depois eu vou consumindo cada uma daquelas palavras, transformando em sons, né? Então, se eu estou no processo lá do próximo vagão e eu ainda não falei esse, bagunçou tudo. Aí o meu foco está na construção e não na fala. E aí muitas vezes o aluno está falando, eu faço alguma correção de pronúncia, ele nem percebe, porque a cabeça dele não está com foco na correção. Então, aí às vezes eu paro, eu espero, aí eu anoto. Depois que ele falou, você falou assim, lembra? Percebeu? É verdade. Aí ele se lembra que ele falou errado. Então, onde é que está o nosso foco? Esse é o grande desafio. Se a gente consegue desacelerar a mente e fazer uma coisa de cada vez, eu não preciso falar super rápido o inglês, tão rápido quanto eu falo português. E quem é mais visualmente orientado tem a tendência a falar muito rápido em português.
se permite desacelerar e falar mais devagar, é provável que você fale mais corretamente, até mesmo o português. Se no português já é assim, imagina no inglês. Então, onde é que está o nosso foco? E o 7º desafio são os vícios de pronúncia que a gente tem, né? São os vícios de pronúncia que a gente tem. Então, olha, eu vou voltar a câmera lá para o quadro para vocês verem. Olha aquela quantidade ali, não vou apagar a luz agora não, eu sei que o Wednesday não está dando para ver muito bem. Cada um daqueles xizinhos ali, certo? Eu suspeito muito fortemente que você já falou errado muitas vezes. E você acostumou tantas vezes a ler, ver aquilo ali escrito e ler como você leria em português. Então esses vícios já estão aí incrustados. Para tirar esses vícios de pronúncia, colocar foco. Então, eu preciso colocar foco também na pronúncia. Eu preciso colocar foco também na pronúncia para a pronúncia melhorar. Tudo que eu colocar foco vai expandir. Esse é um dos pressupostos da programação neurolinguística. Tudo que eu colocar foco vai expandir, certo? O que mais aí? Então eram esses os 7 desafios. Vamos para as chaves? Quais são as chaves que vão nos ajudar então? Agora, para resumir, várias delas eu já falei aqui, tá? Tranquilo até aqui? Fez sentido? Tá valendo a pena? Tá ajudando a desmistificar muita coisa aí? E já são quase 8 horas, já estamos chegando a 1 hora aí de live. Mas eu quero saber de vocês, se tá valendo a pena ou não. Porque se é desafiador para você acordar cedo para estar aqui, para mim também é. Não é nem difícil acordar cedo, porque eu acordo cedo. O difícil é estar já no pique, cedinho. Normalmente eu gosto de acordar de manhã cedo, fazer todo o meu ritual. E aí o que meu inconsciente já fez comigo hoje? Ele me acordou mais cedo, eu acordei mais cedo hoje. Que para eu poder ter esse tempo de me preparar. Assim mesmo não tomei o meu café completo do jeito que eu tomo. Trouxe o café, dei umas bicadinhas aqui nele, né? E tô acesa mesmo sem o café. Imagina se eu tivesse tomado café, né? Mas quero saber de você. Tá valendo a pena até aqui? Me comenta aí. Então vamos lá para as chaves. Enquanto você vai respondendo, tem um delay aí também. Vamos para as chaves. Eu trouxe 7 chaves. 7 chaves, tá? Pati, que bom que você tá aí. 7 chaves, então, para que a tua pronúncia deslanche. Primeira delas, anota como fala. Vai fazendo anotações. Deixa eu virar ali para mostrar o tanto de anotações ali que eu já fiz, né? Cuidados que eu preciso ter. O TH ali, como é que pronuncia, as letras que são mudas, onde é que está a sílaba tônica. Deixa eu ir mostrando aqui, né? Letras que são mudas, né? Onde é que está a sílaba tônica. Notações ali para me lembrar que é um O aberto, né? Aqui nesse aqui até eu botei um EI ali no final, mas depois com a continuação eu já vou me acostumando que tem aquele E lá no final. Isso a gente treina bastante lá no Journey to Freedom, tá? Mas tô dando só uma palhinha aqui para vocês já irem se soltando por aí. Então faz anotações aí, faz anotações de como é que se pronuncia. Essa é a primeira chave. Como é que se fala, né? Segunda fala, repete o que ouve, não o que você lê. Repete o que você ouve e não o que você lê. Porque se você repetir o que você ouve, você vai falar com a pronúncia mais parecida com o que você ouviu. Às vezes é mais importante você repetir o que está ouvindo, mesmo sem saber como se escreve, do que você ver escrito e tentar lembrar como é que eu vou escrever isso. A escrita é o menos importante. Tem muita ferramenta hoje que corrige a tua escrita. Os corretores ortográficos nos atrapalham às vezes, até por isso. Mas existe o Grammarly, que vai corrigindo o que você vai escrevendo ali, tá? Então repete o que ouve e não o que você lê. E vai pegando atenção para quais são esses vícios que você está tendo. Sempre vale novos conhecimentos, tudo de bom. Que legal, Glória. Obrigada. Terceira chave. Marca qual é a sílaba tônica. Marca qual é a sílaba tônica. Eu vou virar lá para o quadro de novo para te mostrar, ó. Aqui. Lembra que eu botei ali o quadradinho ali no O? Botei o quadradinho ali para me marcar.
que aquela dali é a sílaba tônica. Não precisa ser igual ao que eu fiz. Descobre qual é a anotação que faz sentido para você. Eu fazia isso quando eu estava aprendendo inglês lá na minha adolescência, na cultura inglesa. Eu ia anotando ali nas palavras no meu caderno e anotando como é que se escrevia. Às vezes eu anotava de uma forma errada, e quando eu ia repetir, eu repetia errado. Repetia errado por quê? Porque eu não estava com a memória auditiva. Não estava falando do meu gravadorzinho aqui, do meu banco de dados de sons. Eu estava falando, tentando ler de novo pelo que estava escrito ali, né? Quisera eu que tivessem me dito que é possível eu ter o meu próprio banco de dados aqui de sons, né? Naquela época eu não sabia disso. E isso que eu tinha ouvido bom já. Eu já tinha ouvido bom que eu tocava piano de ouvido, né? Mas ainda assim, eu ia pelo que estava escrito e aí fazia as minhas anotações e fazia as anotações erradas. Então, lógico, tem como é que é? O conjunto de fonemas, como é que é? A notação fonética, né? Mas eu acho mais complicado ter que aprender aquilo, é mais uma coisa para aprender. Não, faz a tua própria anotação. E fica parecido, pelo menos já fica mais parecido do que a nossa forma de ler em português. Então, terceira chave marca qual é a sílaba tônica. Quarta chave, cria e fala trava-línguas. Procura trava-línguas em inglês, né? É uma delícia de praticar aquilo dali. Você vai ver aqueles sons ali e vai mais pelo que você ouve quando você junta a chave 2, né, que é repetir o que ouve, não o que lê, com a chave 4, vai ficando mais fácil ainda. Você vai repetir aquele trava-línguas. Ou você cria o teu próprio trava-línguas. Quer ver? Eu criei um aqui, eu não escrevi ele no quadro, mas se eu disser assim, I can breathe through my thoughts. I can breathe through my thoughts. Eu posso respirar enquanto eu atravesso, né, os meus pensamentos, né? I can breathe through my thoughts. I can breathe through. Breathe through. Ó, como é que é diferente? Breathe through. E o through, ele vai, a Macarena aí, né? Through. E aí ele tem que voltar porque o U vai lá, a língua vai lá para trás. Through. I can breathe through my thoughts. Thoughts. Então, cria o teu próprio trava-língua. Tem duas palavras ali que são complicadas de emendar uma na outra, e ainda tem isso que eu não incluí aqui, como é que emenda de um no outro. Não consigo emendar de um no outro ainda? Fala um por vez, né? É melhor falar um por vez com clareza de cada palavra do que tentar emendar e atrapalhar tudo e quem está do outro lado não te entender, né? A chave aqui não é perfeição, é aproximação. Quanto mais próximo eu tiver da pronúncia natural, mais fácil da pessoa do outro lado me entender. A quinta chave é a crença, né? Lembra que a gente falou dos desafios das crenças? Então coloca uma crença aí para você e repete, se precisar, escreve no espelho. I can do it. I can do it. Eu posso fazer isso, sabe? I can do it. I can do it. Então, quinta chave, bota aí uma crença mais forte do que todas as outras. I can do it, eu posso fazer. A sexta é um estado emocional, curiosidade. Curiosidade, coloca aí a curiosidade, como é que será que eu vou fazer para lembrar isso, para fazer essa anotação agora diferente, como é que eu vou fazer para que isso funcione, né? É a sexta chave aí. Curiosidade, ativa a tua curiosidade. Eu falo muito da questão da criança interior. Quando a gente lembra da nossa criança, a criança que vem, a criança ferida, eu perdi a conexão com a minha criança livre, sabe? A criança livre, ela é curiosa. Então, às vezes, tem coisas aqui fora que disparam esse gatilho da minha criança ferida. E aí eu preciso confortar essa criança ferida e ativar de novo a minha criança livre, a minha curiosidade. E mesmo hoje em dia, tem muitos momentos onde a gente está na curiosidade, né? Então, ativa essa curiosidade. Puxa ela, chama ela para as tuas práticas de pronúncia. E a sétima chave é o foco. Então, eu falei ali do trenzinho, né? Quando falou em foco, lembra do trenzinho.
você está construindo a próxima palavra, ou você está falando essa palavra aqui, o teu foco está na construção do próximo vagão, ou você está falando e em qual fonema, né, que você está falando aquela palavra. Era isso que eu tinha das 7 chaves. Um prazer enorme conduzir isso. A gente vai se encaminhando agora para o encerramento. Lembrando que até amanhã eu vou colocar lá no Telegram esse mapa mental aqui, com todas essas dicas aqui. Lembrando que na quarta-feira a gente começa a segunda etapa do Arrumando as Malas, que são os 8 bloqueios. Eu vou falar de cada um dos 8 bloqueios, até vou falar rapidamente aqui. Bloqueio do sonhar, bloqueios associados aos mitos desse inconsciente coletivo. Quais são os mitos que se fala com relação ao inglês? O meu imediatismo, vergonha e medo de errar, falta de permissão. Falta de permissão, então, é muito forte, muito forte. Não é à toa que eu botei para o domingo. Tem que ser forte para poder lidar com isso daqui, e eu tenho certeza que até lá você já vai estar bem forte para lidar com isso. Rebeldia, né? Às vezes o que vem é a criança rebelde ali, né? E a criança rebelde é a criança que vem depois já da criança ferida, né? É uma das formas de lidar com as dores, é a rebeldia. Terceirização e culpas. Terceirização e culpas ou terceirização de culpas, os dois, né? Juntei os dois no mesmo evento na terça-feira da outra semana, e a gente fecha falando de procrastinação. Por quê? Porque lá no encerramento é onde eu abro as vagas para o Journey to Freedom, a jornada onde eu vou te guiar, pegar pela mão para você conquistar a liberdade de falar inglês e de ser você, de libertar aí toda a potência que você tem aí dentro, tá? Trazendo programação neurolinguística, trazendo hipnose, trazendo saberes femininos, tudo que eu tenho aqui na minha bagagem eu trago comigo para te guiar. Traz mais gente, então eu vou hoje ainda divulgar toda essa jornada, certo? Essa segunda etapa do nosso Arrumando as Malas. Me ajuda a divulgar, e aí lembrando, se a gente bater aí um número X, eu libero mais uma live. Vai ser no Zoom, tá? Por que no Zoom? Porque o Zoom ele tem menos delay, ele tem mais agilidade, mais facilidade de eu estar mostrando outras coisas. Aqui eu precisei ir, vai e volta, né? Aqui dá mais trabalho, então eu vou fazer lá no Zoom, certo? Então, me manda um direct se você quer participar dessa próxima etapa que já começa na quarta-feira. Na quarta-feira é a partir das 6h50, sempre às 6h50, certo? Quem não está no canal do Telegram, se inscreve, né? E o link para o encontro no Zoom, eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp que eu vou criar. Então, precisa me mandar mensagem para você ter acesso a isso, certo? Um prazer enorme estar aqui contigo. Nos vemos na quarta-feira. Segue me acompanhando de hoje até lá, que vai ter mais conteúdos aí também interessantes. Marca ali para ver sempre os meus conteúdos, para não perder nada, certo? Muito, muito, muito obrigada e nos vemos na quarta-feira. Beijo! Fui! Uma ótima segunda-feira para nós. A semana tá só começando.